Fala, pessoal. Mais uma live nossa, mais um encontro, né? Nossos encontros de quarta-feira. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a comunicação estratégica, né? Comunicação essa que cada vez se torna um item mais importante dentro das empresas, né? Não adianta de nada a gente ter softwares, a gente ter processos, a gente ter IAs, a gente ter pessoas extremamente qualificadas, se tudo isso não possuir uma boa comunicação entre as partes, né? Entre você e o software, entre você e o seu par, entre você e o seu cliente final. Nada disso importa. Por isso que hoje, eu vou trazer para vocês duas grandes empresas que se preocupam demais com essa parte de comunicação. Hoje, a comunicação ela está no topo estratégico de todas as funções. Hoje em dia, você é entrevistado para uma empresa e a parte de comunicação, se isso sobressair a sua parte técnica, você tem uma grande chance, inclusive, de entrar. É a parte técnica, que são os hard skills. Nós aprendemos estudando, indo para uma faculdade, fazendo um curso livre, tirando uma certificação, mas o soft skill é uma situação um pouco mais complexa e que requer um pouco mais de atenção, e você pode se sair muito bem no mercado se você tiver os soft skills exigidos. E a comunicação é o ponto hoje chave para todas as empresas. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho nessa linha e vamos começar a entender como isso é importante hoje dentro desse meio. Quando a gente fala, né, de comunicação, quando eu coloco aqui para vocês a parte de comunicação, eu falo muito sobre o porquê da comunicação ser essencial, né? Eu coloco aqui para você que a comunicação é essencial para todos os da equipe, o sucesso de todos da equipe. Não adianta nada você ter um grande líder se ele não consegue se comunicar. Esse líder, ele vai ser ótimo em estratégias, mas ele não vai conseguir colocar aquilo para a equipe. E quando há uma comunicação clara e estratégica, os objetivos, né, eles são compreendidos em todos ali, e os responsáveis, as informações começam a fluir de uma forma muito mais constante, e ali você vai começar a evitar todo aquele desperdício, né, que pode comprometer ali o desempenho da sua equipe. Uma das coisas que eu sempre falo é que a comunicação fortalece os elos, né, da equipe, os membros da equipe, e ela cria um ambiente de troca de ideias que vai permitir com que nós, da área de suprimentos, pessoas da empresa de um modo geral, se sintam seguras de compartilhar ali os insights, levantar as questões e tal, esse fluxo contínuo, né, das informações que se transformam ali em feedback, feed forwards, né, promove uma cultura de colaboração de apoio mútuo, né, em última análise ele aumenta ali o engajamento e a motivação. E as equipes, onde a comunicação é bem gerida, pessoal, os problemas são solucionados com muito mais rapidez e decisões são mais ágeis, menos não, são mais ágeis e assertivas, trazendo esses resultados constantes. Então, hoje em dia, a importância da comunicação é muito grande. E tendo esse conceito, né, da comunicação, o que é comunicação estratégica, né, ela vai muito aonde o nosso planejamento, né, o uso intencional ali da comunidade, da sua equipe, para ela alcançar ali os objetivos específicos ali da sua organização. Ou seja, ela vai envolver ali, ela vai transmitir mensagens claras, direcionadas, né, aonde elas vão estar ali alinhadas com essa visão de valores e metas da empresa. A comunicação estratégica, ela é o planejamento, a execução ali das comunicações alinhadas aos objetivos organizacionais, ou seja, são os KPIs organizados ali junto aos OKRs, né? E ela vai transmitir ali, vai garantir uma clareza, uma coerência, o impacto ali das mensagens trocadas. Quando a gente fala de comunicação estratégica, ela vai facilitar muito essa coordenação de esforços e alinhar essas metas, então, dentre todos esses envolvidos. Na prática, pessoal, a comunicação estratégica ela vai ajudar a conectar ali as pessoas, os objetivos, né, comuns, ela vai evitar ali ruídos, né, que vai promover ali uma colaboração, né, e dentro ali dessa comunicação estratégica é importante garantir ali que todos os envolvidos tenham uma compreensão para executar as funções, mas de uma maneira o quê? Uma maneira alinhada. E quando a gente fala sobre essa linha de maneira alinhada, a gente fala muito sobre essa parte, né, de todos esses benefícios, né, de tudo isso que traz a comunicação, né? Ela vai aumentar a eficiência, ela vai reduzir falhas de execução. A comunicação bem efetiva, ela vai fortalecer ali a cultura organizacional. A comunicação estratégica, ela é fundamental para conectar ali os membros da equipe, trazendo para um objetivo comum, né? A comunicação estratégica, ela no fundo é fundamental para conectar todos ao mesmo propósito. Quando ela é bem aplicada, ela transmite o que? Ela fortalece a confiança, ela melhora muito a produtividade e ela vai permitir que as organizações atinjam, então, esses objetivos com uma rapidez e com uma assertividade muito grande. É a prática, né? Quando a gente fala de comunicação estratégica, é a prática, né, de alinhar e direcionar essas mensagens dentro de uma comunicação que fique de uma forma clara e eficaz junto com os objetivos ali da organização. Então, isso é muito importante quando a gente fala, né,
da comunicação. Quando a gente fala dos erros, né, de comunicação, uma das coisas que ficam muito, né, essa falta de clareza, excesso de reuniões, né, todo mundo aqui já está cansado de ver aqueles memes, né, como que a gente poderia trabalhar melhor nessa reunião, sendo um e-mail, né? Então, assim, o excesso de reuniões, a falta de feedback constante, né, a ausência de feedback, que vai limitar ali o desenvolvimento no profissional, ele vai criar ali um ambiente tóxico, onde os colaboradores não sabem como melhorar o seu desempenho. Se eu não sei como eu vou trabalhar de uma forma eficiente, como você acha que eu vou melhorar? Então, esse feedback, e principalmente o feed forward, né? Para quem não conhece o feed forward, você dá uma orientação buscando o futuro, né? Você não vê somente o feedback. Feedback é importantíssimo, mas você já começa a olhar para o futuro. E tem uma outra aqui que é ignorar, né, a importância da escutativa. Pessoal, quando a gente fala da escutativa, muitos ainda não entendem o que significa isso. Eu tenho um curso na plataforma da 2Bit Supply sobre comunicação, sobre negociação, e a escutativa é muito simples de você entender. Imagina que você está no meio de uma conversa e você está ali falando durante meia hora, ou você está escutando ali aquele assunto durante meia hora, e a pessoa vira para você e fala assim: faz um resumo do que eu acabei de falar para você. E você olha para a pessoa e fala assim: pô, não sei. Ah, mas você não estava aqui, só eu e você aqui sentado, conversando, né? De uma maneira que você estava aqui minimamente interagindo comigo, mas você não sabe o que eu falei. Isso acontece muito, tá, pessoal? É porque a pessoa não está ali presente, de corpo presente. Ela pode até trabalhar algumas coisas durante ali, quando você está conversando, do tipo, aham, ok, beleza, isso é legal. Mas ela não está entendendo nada do que você está falando, ela não está escutando, ela não tem uma escutativa. Escutativa é quando você pergunta, é quando você faz parte da discussão, quando você concorda e discorda, quando você quer saber mais sobre aquele ponto, ou seja, você está querendo participar daquilo que a pessoa está te mostrando. E isso é escutativa. E quando você não tem quando você não tem essa escutativa, você vai o quê? Gerar ali a redução da colaboração. Porque você não entendeu nada do que eu estou dizendo, então você não tem como contribuir, você não tem como colaborar. E as pessoas que falam, elas não se sentem ouvidas ou valorizadas. E isso também é ruim. Então, tenham sempre uma escutativa, tenham sempre a forma de conhecer o que o outro quer falar. E esses erros, eles prejudicam muito, mas não só a produtividade, mas também a moral da equipe. A falta de comunicação abala muito a moral da equipe. E o uso de uma comunicação mais estratégica, com clareza, com feedback, com escutativa, ela pode fortalecer e alinhar ali, melhorando todos os resultados. Por isso que é muito importante essa linha dos erros, né, de você saber os erros da comunicação corporativa e trabalhar isso de uma forma muito mais aplicada. Quando a gente fala, né, dos pilares, né, quando a gente imagina esses pilares da comunicação, quando a gente tem que observar, né, a clareza, a consistência, a empatia, o feedback contínuo, pessoal, a pior coisa que pode existir é o feedback que não é contínuo. Ou seja, você só sabe apontar o erro quando acontece o erro. Você não está ali para dar o feed forward, você não está ali para dar o feedback que é crescente. O feedback que você aponta o dedo no erro, isso não é feedback. Isso é qualquer outra coisa menos feedback. Você precisa trabalhar a equipe alinhando essa importância de definir metas claras, a comunicação. Você precisa compartilhar de forma transparente. Não é só você chegar da diretoria, você sendo um gestor, chega lá da diretoria, não reúne a sua turma e quando vem um comunicado, todos da sua equipe falam assim: poxa, mas você já sabia disso? Você sabia que ia passar por essa reestruturação? Pô, a gente está fazendo um projeto que não tinha nem mais razão de existir com essa informação que veio hoje para a gente, e você já sabia isso há uma semana atrás, há um mês, há um ano. Então, assim, você precisa compartilhar de forma transparente. É óbvio, Lulante, que você não pode, às vezes você não pode transmitir algumas informações, mas seja transparente, fala que não pode, mas oriente para a pessoa ir saindo um pouco daquele projeto, ou seja, você tem uma forma de se comunicar com a equipe que eles vão ficar gratos a você de você ter feito esse assunto trabalhar de uma forma muito mais clara. E você pode imaginar que esses efeitos globais serão imensos, ou seja, a prática de incentivar a participação ali, colocando a sua equipe, né, definindo ali as metas, aumenta muito a parte do engajamento. Quando a gente fala, né, também da clareza de definir metas, né, de ter os objetivos claros, né, onde você vai ali certificar que aquele objetivo ele está sendo bem definido, concreto, ele vai estar alinhado com os OKRs, ou seja, com a estratégia global da sua equipe ou da sua empresa, ela vai explicar cada papel, o que ele vai contribuir para alcançar aqueles objetivos. A comunicação estratégica ela vai transmitir, então, esse objetivo com clareza e frequência. Ela vai usar uma linguagem que todos vão compreender. Não adianta nada você ter uma forma de se expressar, a sua eloquência verbal não estar adequada àquele grupo. Você não pode querer
falar de uma maneira muito complexa para um grupo que não está chegando à altura da sua fala, você vai sair dali completamente destruído e a sua forma de se expressar, o ruído da sua comunicação, vai se tornar uma falta de compromisso. Você não vai fortalecer aquele compromisso. Então, você precisa incentivar a sua equipe a definir estratégia com eles, dando a eles o senso de responsabilidade e o que faz cada membro da equipe que se torna essencial ali para o processo e para o grupo. Você vai fortalecer esse compromisso. Você tem que estabelecer na forma de clareza dos objetivos e metas. Você precisa estabelecer e monitorar esse progresso, criando ali os seus indicadores, desempenhos, onde você vai trabalhar ali o objetivo, mas você precisa sempre compartilhar, aí que vem a comunicação. Você precisa compartilhar esses resultados com a equipe para que todos possam medir ali o seu progresso, para que todos possam fazer os ajustes necessários nas suas ações. E você precisa, quando você tem uma boa comunicação, celebrar as conquistas dentro ali do conforme necessário, né? Você precisa reconhecer o esforço ali das pequenas vitórias, né, ao longo do caminho, e você vai ali reforçando, então, o objetivo, né? Você vai reforçando a importância daquele objetivo, você vai avaliar ali os processos de uma forma muito mais flexível, adaptando, então, essas estratégias junto com esse feedback da equipe. Ah, Alexandre, eu não tenho verba, minha empresa não permite mais as festas, você pode celebrar ali, ó, perante a sua equipe. Você pode celebrar mostrando uma força, como que você está contente junto com eles, como que eles se sentem prestigiados por aquilo que deu certo na comunicação, ou seja, esse alinhamento contínuo, né? Ele vai promover, então, ali uma melhor motivação, ele vai promover a unidade, vai permitir que a sua equipe trabalhe ali com um propósito, com uma direção em busca sempre do objetivo comum. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala em consistência, né, quando a gente trabalha essa mensagem em todos os níveis, é importante manter uma comunicação unificada. A pior coisa que existe é quando você escuta, por exemplo, uma comunicação sendo feita numa televisão da empresa que você trabalha e dentro da própria empresa a comunicação é completamente ao contrário. Então, essa unidade, né, essa mensagem unificada em toda a organização, quando a gente pergunta, né, como manter essa mensagem, a comunicação precisa ser integrada, né, de forma que você vai planejar e analisar ali todos os canais, porque a comunicação está em todos os canais. É da forma como você se comunica no corredor da sua empresa, é da forma como você comunica ali numa intranet, é uma forma como você comunica nos canais de mídias sociais hoje, LinkedIn, Twitter, Instagram, diversas maneiras de que cada uma dessas mídias sociais elas necessitam, ou seja, é muito complexo e por isso que você tem que ter uma consistência e sempre estar alinhando a sua mensagem ali em todos os níveis. Você precisa unificar essas mensagens que a instituição passa, né? Tanto para o público interno quanto para o público externo. E esse intuito vai ser sempre proporcionar uma experiência o quê? Positiva, criando um padrão em cada etapa. Ou seja, como eu sempre comento para vocês, se não tem padrão, não tem condições de evoluir. Você não tem condições de mensurar, você não tem condições de medir, como que você vai evoluir? Então, a comunicação, ela precisa ter essa experiência positiva. Quando você fala, né, quando a gente fala da parte de empatia, né, compreender o ponto de vista do outro, ter empatia, muitas das vezes a gente vê a falta de comunicação, principalmente nas mídias sociais, o outro já entra atacando, já não quer saber qual foi a história por trás daquele assunto. Será que esse realmente foi o que realmente aconteceu? Porque uma vez um amigo meu, ele estava conversando com a turma e tal, e ele falou, existem 5 verdades, né? A minha, a sua, o que foi dito, o que não foi dito, e o que somente você sabe. Então, essas verdades precisam estar na mesa, ou estar à mesa, para que você possa conhecer realmente o que aconteceu. Hoje a gente tem tanta interferência, né, das mídias sociais e dessas IAs que estão cada vez mais presentes, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que é realmente fake news. Com o que foi plantado, a gente acaba destruindo famílias, a gente acaba devastando empresas, equipes, morais que as pessoas têm, com uma simples notícia errada. Outro dia teve um caso muito emblemático nos Estados Unidos que, por um site ter publicado uma informação sem ter credibilidade nenhuma, ele pegou uma informação que ele apurou, ele somente apurou, ele somente criou aquela probabilidade, publicou num site. Esse site, como tinha uma amplitude maior, é um site daqueles de dark web e tal, outras empresas acabaram puxando a notícia e aquilo se espalhou globalmente. Olha como que foi prejudicial. Então, só uma notícia publicada por um site, sem ele ter consistência verídica, acabou se espalhando. E quando você sabe que quando você espalha uma notícia, essa notícia ela ganha uma capilaridade muito grande, e dali para você desmentir, para você tirar essa mentira do ar, você nunca mais tira.
né? Então, a comunicação ali, essa empatia, né, das mensagens precisam ser mensagens corretas, e as mensagens diferentes são passadas por líderes de departamentos, causando, então, essa confusão dentro das prioridades. E as alterações frequentes ali de instruções, sem uma notificação adequada, fazendo com que a equipe tenha dúvidas do foco. Então, cuidado, tenham empatia ao transmitir uma informação, chequem sempre aonde está ali a verdade, né? Quando a gente fala da comunicação interna e externa, então esse então é um item muito complexo, porque muitas das vezes você tem informação de dentro da sua empresa que são informações que, inclusive, você não pode passar para o externo, né? Então, essa comunicação, a diferença, né, entre se comunicar com uma equipe interna e com stakeholders externos é muito grande. Você precisa criar estratégias para cada tipo de comunicação, né? E parafrasear o que foi dito, você precisa confirmar esse entendimento. Isso mostra que o interlocutor que você realmente está ouvindo e entendendo tem que ter uma linha única, ou seja, perguntas, você tem que fazer nessa comunicação interna e externa, perguntas abertas, incentivar o diálogo. Como que você acha que nós podemos melhorar o processo? Você precisa demonstrar interesse nas opiniões. Então, as opiniões, quando ela precisa ser externada, ela precisa antes passar pelo crivo de muitos ali ainda dentro da sua empresa, dentro do seu processo, dentro da sua equipe, para que aquilo ali possa ser colocado de uma forma externa. A sua equipe pode estar querendo diversos assuntos que você vai levar para a diretoria, mas você não vai levar para a diretoria da mesma forma como você coletou aquelas informações junto ali. Você sabe como que um diretor ele aceita mais ou menos. Então, essa forma de você trabalhar a comunicação também é muito importante, né? E existem também as ferramentas e os canais de comunicação, ferramentas populares como e-mail, como Slack, como o Teams, por exemplo, como o Zoom, o Google Meet, ou seja, reuniões de check-in, elas são ferramentas de comunicação que existe, claro, sempre uma ferramenta que está de acordo ali com a sua comunicação. Você precisa sempre entender qual é a melhor forma de comunicar. É um e-mail? É uma ligação? É trabalhar no presencial, né? Você está ali perto da pessoa ou ligar para ela e saber que ela está conversando só com você. Ou seja, você precisa trabalhar ali a melhor escolha dessa ferramenta. Quando a gente fala de comunicação estratégica de resultados, com quem aqui já não esteve envolvido na empresa vai divulgar os resultados estratégicos? Uma boa comunicação impacta diretamente nos resultados e nessas metas organizacionais. Quando você trabalha por meios de comunicação de diversas maneiras, você quer criar um impacto, você consegue, né? As empresas, quando eles aplicam ali bem a comunicação estratégica, elas ganham muito, ou seja, elas vão oferecer orientações ali de como que elas estão agindo naquele processo, e isso tudo é um processo contínuo, ou seja, um ciclo de aprimoramento que vai culminar ali naquela hora que a empresa estará, então, mostrando para o mercado ou ali os stakeholders, né, os financiadores, como ela quer se comunicar, como ela vai demonstrar aquilo que ela tem feito. E eu coloquei aqui 2 cases para vocês que eu gosto muito, são 2 empresas maravilhosas, a Netflix e a Best Buy. A Best Buy, eu tenho um amor imenso pela Best Buy, quem viaja muito para os Estados Unidos sabe que a Best Buy é aquele símbolozinho azulzinho ou verdinho ou amarelinho que você olha ali, você já quer entrar, porque são ali as tendências tecnológicas, ou seja, eu gosto muito do Best Buy. Mas voltando aqui nos cases de sucesso, primeiro o Netflix, né? O Netflix, ele sabia que a comunicação não poderia ser dita somente por palavras, né? Ele precisava mostrar. E ele, como é um streaming, ele começou a transformar as áreas dos escritórios onde eles tinham ali as equipes, eles criaram produções originais de resultados e eles começaram a promover ali um ambiente muito mais imersivo, que fazia com que os colaboradores se sentissem realmente dentro de séries e filmes que estariam sendo lançadas pela plataforma. Então, eles queriam, por exemplo, comunicar do resultado do trimestre. Eles faziam pequenos seriados de 2 ou capítulos, ou um capítulo, e mostrava aquilo ali dentro dos colaboradores. Os colaboradores participavam daquilo e que era ali subido, né, em grau ali para outras, em graus para outras gerências e outras formas de interagir. Então, essa foi uma forma que a Netflix, claro, ela tinha total facilidade para criar isso, então ela criou esse pequeno esquema, né, de mostrar os resultados, mas de uma forma ali de filme, de seriado, e que todos pudessem entender a mensagem que ela queria passar. Isso é uma coisa fantástica, né? E os colaboradores até hoje, eles têm essa forma dentro ali do endomarketing deles de se comunicar. E uma das coisas que o Best Buy fez, essa empresa, né? O que o Best Buy ela conseguiu, né? Ela reuniu ali, é uma empresa multinacional, para quem não conhece, de eletrônicos, né, dos Estados Unidos, e ela vinha enfrentando uma alta rotatividade de funcionários. E esses funcionários,
eles acabavam não interagindo com a empresa e acabavam saindo. E a empresa resolveu investigar ali o que poderia estar causando ali dentro daquele processo. Ela descobriu que a comunicação interna estava muito frágil e distante dos funcionários. Tá? Ela conseguia se comunicar bem com os clientes, mas com os funcionários estava muito distante. Então ela resolveu criar isso foi há alguns anos atrás, né? Ela conseguiu criar, e ela quis criar, ela conseguiu uma rede interna, uma intranet, né? E ela conseguiu criar isso de uma forma onde ela criou uma rede social exclusiva para os seus funcionários, ela denominou de Blue Shirt, né? Blue Shirt Nation, né? Que para quem conhece o Best Buy, os funcionários andam com uma camisa azul, né? Que você distingue logo quem trabalha no Best Buy por essa camisa. Então ela chamou essa rede social interna da Best Buy de Blue Shirt Nation. Então essa rede social ela era totalmente horizontal, né? Com troca de experiências, de igual para igual, com todos esses colaboradores. E essa ação que o Best Buy criou, ele conseguiu então diminuir ali significativamente a rotatividade de funcionários, além de se tornar um canal oficial. Olha que bacana isso. Ela transformou esse canal, essa rede social, no canal interno da comunicação interna, né, ali da empresa. E os funcionários começaram então a tirar dúvidas, a receber informações em tempo real, e eles poderiam interagir com outros, ou seja, e essa rotatividade que ela tinha começou a cair, e ela fez essa pesquisa e foi dito que esse canal ajudou muito. Então, são duas formas de comunicação totalmente diferentes, né, mas que realmente passa ali o que a empresa gostaria de fazer. E quando a gente fala desse alinhamento e ao aumentando esses resultados, a comunicação, então, ela se torna ali um resumo, né? Ela se torna ali um sucesso das equipes, porque quando você alinha essas expectativas, você vai fortalecer a colaboração e você vai reduzir ali os mal-entendidos. Hoje em dia, o mal-entendido ela acaba com muita coisa. Ela pode acabar com uma equipe, ela pode acabar com uma empresa, ela pode acabar, infelizmente, que eu vou falar é verdade, ela pode acabar com uma vida. Ou seja, por mal-entendido, vidas foram saídas, né, ceifadas por uma questão de comunicação, ou seja, quando todos os membros, seja a equipe, seja de uma cidade, seja de um local, seja de um clube, eles entendem claramente os objetivos, as responsabilidades e o papel de cada um, eles trabalham muito mais de uma maneira mais coordenada e eficiente. As equipes, né, que se comunicam bem, eles vão enfrentar, então, esses desafios com muito mais agilidade, onde eles vão tomar decisões mais rápidas e assertivas, né, ali dentro, que vão acabar impactando ali diretamente os resultados finais. Essa comunicação estratégica, ela vai transformar ali esses resultados, que todos conheçam ali, ela vai mostrar resultados e vai também mostrar papéis, que todos conheçam o que cada um precisa fazer, qual é o meu objetivo, qual é o meu objetivo micro, qual é o meu objetivo macro, como que eu vou trabalhar de forma colaborativa para alcançar, ou seja, e além de uma boa comunicação, ela vai construir uma confiança, uma motivação, ela vai promover esse ambiente que todos precisam ser valorizados, todos precisam ser ouvidos. É o caso lá que eu contei para vocês, do site que foi ao ar com uma única informação, ninguém foi ouvido. A outra parte não foi ouvida. E aquilo ali acabou gerando uma confusão muito grande. E o que é fundamental para esse engajamento, para essa produtividade? Quando você aplica essa comunicação estratégica no seu time, você alcança um resultado muito maior. E é essa pergunta que eu vou deixar aqui hoje para vocês pensarem. Como aplicar uma melhor comunicação dentro da sua equipe, principalmente aí da nossa área de compras, de logística, almoxarifado, como você, comprador, analista, estagiário, supervisor, coordenador, gerente, diretor, gerente geral, como que você pode aplicar uma melhor forma e uma melhor estratégia para você se comunicar ali com a sua equipe? Deixa nos comentários para outras pessoas saberem como você faz, como é que você está trabalhando isso dentro da sua equipe. Eu acho que isso traria uma grande experiência, troca de experiência. Beleza, pessoal? Agora, como eu sempre falo, bora comprar. Tchau, tchau.